Aleluia. Glória a Deus, queridos. Boa noite, graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Como é poderoso nós recebemos do Senhor uma palavra, amém? Que Ele possa falar com você de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Aleluia, quem achou, diga amém. Está sendo projetado, que bênção, glória a Deus. Você pode acompanhar aqui na projeção ou na sua Bíblia. Mas diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa, do que o alimento? Ou o corpo mais do que o vestuário? Contemplai as aves do céu, pois não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, que como crescem, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Tem um fundo aí, Jair, para colocar? Obrigado, viu? Glória a Deus, queridos. Aleluia. Irmãos, estava meditando muito nessa palavra, e eu tenho percebido que muitas vezes a ansiedade bate na porta do meu coração. Eu percebo que às vezes eu sou atacado com a ansiedade. Não tem ninguém que está blindado disso. Todos nós somos atacados. Todos nós passamos por isso. Não tem ninguém que possa dizer: não, eu não tenho nenhuma e não tenho problema disso. Algumas vezes ela vem, só que nós precisamos de entender e combater este mal do século. Eu sei que nem toda ansiedade é ruim, porque a ansiedade Deus nos deu para poder nos proteger. Nós ansiamos por estar aqui, não é verdade? Essa palavra ansiar pelo Senhor vem também de desejar, de esperar. Mas agora há uma ansiedade que ela é prejudicial para nós, que é um medo do amanhã, um medo da falta. Nós queremos antecipar o sofrimento que nem aconteceu. Algo está por vir. Por exemplo, uma conta a ser paga, e aí nós já estamos sofrendo antecipadamente, sendo que Deus já nos garantiu, Deus já disse que Ele vai honrar com as nossas contas, com a nossa vida. Ele vai pagar, porque o Senhor é o nosso pastor, amém? E de nada teremos falta. E às vezes está para acontecer algo e nós ficamos sofrendo com isso. Existe hoje um mal do século. As pessoas estão extremamente estressadas, ansiosas, cheias de medo.
Hoje, com o avanço das redes sociais, tem piorado muito. Porque as pessoas hoje, antigamente, elas não tinham acesso ao que as pessoas estão viajando, comendo, vestindo. E a sociedade quer pregar para nós, para que você ser feliz, ser aceito, ser bem sucedido, é andar em tal carro, é vestir tal roupa, é fazer tal viagem. E nós ficamos às vezes olhando para esse tanto de informações e olhamos para a nossa vida e nos sentimos mal com isso. Percebe que isso tem atacado muitas pessoas? Ficamos mal. Mas percebe que antigamente as pessoas eram felizes de uma maneira, com pouco, tão pouca coisa, as pessoas tinham alegria. Mas e hoje? É uma correria o tempo todo de comprar, de fazer, de gastar, de adquirir, né? De ter essa busca desenfreada, porque estamos rodeados disso o tempo todo. O Senhor, com a palavra dele, Ele nos chama de volta à simplicidade. Ele nos chama de volta a nós confiarmos no Senhor, que Ele é o nosso bom pastor. Amém? Você crê nisso? Existe um movimento chamado minimalista. Não é muito conhecido, mas eles falam que se você organizar as coisas ao seu redor, dentro de você também vai ter paz, alegria, descanso. Vai ter uma organização na sua alma, nos seus sentimentos. Mas a Bíblia diz completamente ao contrário disso. A maneira de Deus trabalhar é trabalhando de dentro para fora. Então não adianta a pessoa às vezes ser... Organização é maravilhoso, é uma dádiva, não é? É uma bênção. Mas não é organizando as coisas do lado de fora que vai resolver aqui dentro. Pelo contrário, quando nós estamos com a nossa fé no lugar certo, no Senhor, quando nós estamos buscando a Deus na sua palavra, estamos louvando ao Senhor, estamos juntos aqui em comunhão, aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro de você, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E quando você está cheio de paz, de descanso, de alegria, tudo ao seu redor será transformado. Aleluia. Então o lado de fora é um resultado do que está aqui dentro da nossa alma. Então, queridos, o Espírito Santo, ele está trabalhando dentro de você. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. O maior propósito do Espírito Santo na nossa vida é nos transformar à imagem de Jesus. E tudo vai cooperar para isso. Como nós devemos ansiar, irmãos, em ser mais parecido com Jesus, a ver como Jesus vê, a olhar para as pessoas como Jesus olha, a amar como Jesus ama, a perdoar como Jesus nos perdoa. Nós precisamos disso, a nossa alma anseia por isso. Esses dias eu tenho orado muito a Deus, dizendo: Senhor, muda a minha vida, me transforma. Nós precisamos, irmãos, de sermos moldados pela palavra. Por isso que a Bíblia fala assim: não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando diz não nos conformar, não é de ficar indignado com o mundo, porque o mundo já é do maligno, o mundo é caído, não devemos ficar assustados com o mundo. Mas de falar não vos conformeis, ou seja, não se molde, não entre na forma do mundo. E quando eu falo o mundo, é o modo de pensar, é os valores do mundo, é os princípios do mundo, os princípios do merecimento, de sempre só recebe quem faz, só tem quem merece. E na Bíblia não é assim.
Nós aprendemos que é por meio da graça, é Deus dando tudo para quem não merece. A graça, ela é escandalosa, ela escandaliza as pessoas, porque a graça, ela justifica o pior de nós. É quem não merece que recebe. Isso mata a nossa justiça própria, porque nós queremos merecer, mas nós não merecemos a bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Ele nos dá porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Então nós não merecemos, e você pode abrir as mãos e você vai receber tudo da parte de Deus. Amém? E isso nos leva a buscar mais do Senhor. A graça não nos leva a pecar, a graça nos leva a amá-lo mais, a buscá-lo mais, porque ela nos constrange. Quando entendemos a graça, ela gera frutos na nossa vida. Nós devemos sermos transformados pela palavra de Deus. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus, revelação da graça nós tivermos, mais seremos parecidos com Jesus. Jesus é a exata expressão da palavra. A palavra é o próprio Cristo. Ele diz que Ele é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Mas Jesus também é a igreja. Nós somos o seu corpo. E quando nós cuidamos uns dos outros, nós estamos cuidando do corpo de Cristo. Nós devemos estar juntos em comunhão, juntos, porque Ele diz, Ele virá em qualquer momento para buscar os apaixonados. Você é apaixonado, eu tenho convicção disso. Você é apaixonado pelo Senhor, e cada dia você será ainda mais, porque Ele vai te revelar graça, amor, alegria. O Senhor vai surpreender você. O Senhor vai te surpreender tanto que você vai ficar maravilhado com aquilo que vai fazer na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Você crê? E quanto mais Ele nos surpreende, mais nós o amamos. Irmãos, quando eu olho para esse texto de Mateus capítulo 6, o Senhor querendo mostrar o tanto que Ele cuida de nós, o Senhor querendo nos mostrar para que nosso coração fique em paz, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo Jesus ensinando, Ele é muito didático. Eu imagino uma multidão de discípulos, tinha 12, mas andavam 70 com Ele. E o Senhor querendo mostrar o amor dEle, o cuidado dEle, Ele olha para os pardais, Ele aponta e fala: olha os pássaros do céu, observai os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, eles nem juntam lá no celeiro, na conta bancária, né? Contudo, o Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis muito mais do que esses pardais? E o Senhor fala do valor dos pardais. Ele fala que não se vende 2 pardais, um pardal por 2 moedas de cobre, que era um valor muito baixo. Moeda de cobre era muito baixo, porque antes a moeda valiosa era moeda de ouro. Depois a moeda de prata, e a de cobre era a menos valiosa. E aí o Senhor está dizendo: os passarinhos nem plantam, ou seja, eles nem buscou por isso, eles nem fizeram a parte deles, eles nem colhem, eles nem juntam nos celeiros, mas você não vê nenhum pardal caindo de fome. Se o Senhor alimenta uma rolinha, em Ademar, o que vale uma rolinha, Ademar? Ademar conhece de passarinho, né? Ele vai deixar faltar para mim, para você? Não vai, não vai, porque Ele deu Cristo por nós quando nós éramos pecadores. Irmãos, esse amor nos constrange, porque Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos dEle. Nós pecamos contra o Senhor,
Ele nos entregou tudo que Ele tinha. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele vai dar para você tudo que você precisa, tudo que você buscou, tudo que você pediu. Você crê? E aí algo interessante que no Salmos 91, o Senhor disse que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Quando que o passarinho passa fome? Quando alguém o captura e não cuida dele. É o passarinheiro. O passarinheiro é o mercenário que ele quer ter lucro, né? Ele faz uma arapuca, e aí ele captura aquele passarinho e o abandona. Mas o Senhor também nos diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Aí eu fico pensando, o que seria o laço do passarinheiro? Já se perguntou? Sabe qual que é o laço do passarinheiro para nos prender? Hoje o laço do passarinheiro é a ansiedade, as preocupações, o medo, porque nós ficamos presos. Já percebeu que quando nós estamos ansiosos, o que é preocupação? A palavra já diz, é você ficar pré-ocupado. Você está ocupado com algo que vai acontecer. Então quem está cheio de preocupações sempre não consegue produzir, viver a vida, ter alegria, desfrutar do momento. Porque ele sempre fica esperando o amanhã chegar, as coisas melhorarem, e não percebe o agir de Deus agora. Porque ele está sempre ocupado previamente, percebe? Ele foi laçado pelo laço do passarinheiro. Sabe, eu tenho um texto lá em Zacarias capítulo 4, muito interessante, que ele fala uma visão do profeta, que ele viu tubos de ouro derramando azeite sem parar. O azeite representa provisão, unção e vida, aleluia. E é muito caro, é algo muito caro, até hoje, naquela época era ainda mais. Mas quando nós ficamos ansiosos, preocupados, nós ficamos presos no laço do passarinheiro. E quando nós ficamos assim, nós impedimos o avanço da graça de Deus. A ansiedade e as preocupações nos priva de receber do Senhor. Por isso que o Senhor sempre fala, não fique ansioso, não fique preocupado, porque senão nós ficaremos privados de receber dEle. Por isso que eu preciso de hoje compartilhar isso com você, para que hoje você venha sair daqui cheio de paz, de alegria. O Senhor quer que você volte a contemplar as pequenas coisas, uma natureza, os pássaros cantando, uma brisa, um vento, né, que vem suave, os seus filhos que estão crescendo rapidamente, contemplar o seu casamento, contemplar o seu marido, a sua esposa, contemplar o Senhor. O Senhor hoje quer que você tenha paz, porque Ele está cuidando de você. Não temas. Há 365 palavras não temas na Bíblia, é um para cada dia. Você pode pesquisar, 365 palavras de não temas. Todo dia, lembre-se, não vou temer, o Senhor é comigo, Ele me sustenta, Ele é o meu bom pastor, nada vai faltar para mim, eu vou descansar, porque Ele está cuidando de tudo, e quando eu descanso, Ele trabalha, quando eu descanso, Deus faz, não é na minha força. Para de ficar agitado toda hora, com medo, não, o Senhor é o seu Pai, você não é órfão, Ele é o seu Pai. E se nós que estamos maus sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará tudo que nós pedimos. Ele vai dar para você. Ele vai dar para você. O valor de algo é determinado pelo preço que as pessoas pagam. Não é assim?
Se alguém acha que vale pagar, por exemplo, 7 mil reais num iPhone novo, aí nunca vai baixar, porque tem muita gente que paga, não é? Então ele vale esse valor, porque as pessoas pagam por ele. Mas será que vale isso tudo mesmo? Não vale, irmãos. Não vale isso tudo. É um celular evoluído, que antigamente era usado só para ligar para as pessoas. Nem o WhatsApp tinha. Eu sou novo, mas eu sou dessa época que não tinha WhatsApp. Eu cheguei a ter um Nokia tijolão, ele tinha antena. Você vê que eu não sou tão novo assim. Ele tinha uma anteninha, eu tinha um Nokia. Ele tinha uma anteninha. E no máximo que ele fazia era tocar uma capa dele, né, por uma outra capa que você encaixava. E aí hoje as pessoas pagam caro. O valor de algo é determinado pelo preço que alguém paga. É por isso que você é muito valioso para o Senhor, porque Ele comprou você por preço de sangue. Ele deu Jesus se entregou na cruz. Irmãos, isso é assombrosamente extraordinário e maravilhoso, saber que Deus decidiu, Deus olhou para nós e falou: eu amo tanto os meus filhos, que eu vou sair da minha glória, eu vou sair dos céus, e eu vou me limitar a andar na terra, né, a sofrer o que Ele sofreu, a ser caluniado. Jesus foi chamado de beberrão, de comilão, de amigo de pecadores. As pessoas falavam que Ele enganava o povo. A Bíblia diz: uns diziam que Ele é bom, outros dizem que Ele engana o povo. Jesus foi chamado de Beelzebu. Bateram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinhos. Ele foi traído. Ele foi traído por Judas. Pedro o negou. Todos o abandonaram quando Ele foi para a cruz. Todos o abandonaram. Ficaram dispersos. Tudo isso, irmãos, tudo porque Ele amou você de tal maneira que Ele se entregou. Não vejo o amor do Senhor no modo geral, como se Deus me ama no meio dessa multidão toda de 7 bilhões de pessoas. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo é a maior população de toda a humanidade, de todos os séculos, sabia? Esse tempo não houve tanta gente como tem hoje, viventes, né, que está vivo. Não existe. Deus não ama você como mais um na multidão. Ele ama você individual. E se Ele tivesse que morrer só por você, Ele morreria. Porque Deus não morreu no atacado. Vou morrer para todas as pessoas. Ele olhou para você, Ele morreu por você, porque Ele te ama. Ele diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Geralmente as mulheres vão tomar banho, elas percebem que é tanto fio que cai, não é? Olha para o pente e cai aqui tanto de cabelo. E aí o Senhor, Ele sabe ainda quantos tem, mesmo todo dia caindo. Ele disse: eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O meu começou a desistir de mim, eu desisti dele agora, graças a Deus. Mas o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem. Irmãos, olha o cuidado do Senhor. Às vezes nós olhamos milagres, ficamos esperando do Senhor e pedimos: Senhor, só coisas grandes, maravilhosas. Isso é poderoso, peça mesmo, Deus, coisas grandes e maravilhosas Ele vai fazer. Quando você faz isso, você honra a Deus. Está dizendo que Ele é um bom Pai e que Ele vai te dar essas coisas. Mas também, o dia que você desejar comer algo, lembre do Senhor. Nem que seja, talvez, comer uma lasanha, fala: Senhor, eu estou com vontade. E o Senhor, Ele vai proporcionar para você. Porque nosso Deus é um Deus de grandes coisas, mas também Ele é um Deus de detalhes. Quantos de nós já tivemos uma experiência? Uma vez eu pensei, vontade de tomar um sorvete, e no mesmo dia alguém trouxe um sorvete para mim. Porque o seu Pai, Ele cuida também das pequenas coisas. Então, queridos, ore por tudo.
Peça ao Senhor tudo, coisas grandes que você talvez não pode ter, mas também coisas pequenas demais. Você glorifica a Deus com isso. Posso ouvir um amém? Fala para o seu irmão: Deus vai suprir você. Então, queridos, olha, lembre-se sempre, Ele cuida dos pardais, Ele veste os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus disse isso. Os lírios que hoje existem, amanhã é queimado no forno. O Senhor também veste você. O dia que você quiser trocar de roupa, pegar uma roupa nova, fala para o Senhor: Senhor, estou precisando de uma roupa nova. Ele vai te dar. Amém? Ele vai te dar a roupa nova. Ele vai te dar um sapato novo. Minha esposa esses dias ela nem falou, mas ela estava querendo uma bota de frio. E aí falei para ela: espera um pouquinho, as coisas dão uma desapertada, a gente compra uma bota e um tênis para você. Aí nós fomos na casa do meu pai esse final de semana. E aí a mulher do meu pai chamou ela e falou: vem cá, quanto você calça? 37. Deu uma bota para ela, ela nunca usou, uma bota novinha. Aí ela experimentou e falou: é a resposta de Deus. Aí passou um pouquinho: então vem cá, tem um tênis também para você. Ela também recebeu um tênis. Esses dias eu estava na célula, na casa da Gleiva. E aí a netinha dela tem um carrinho, né, grandão e tal. E o Heitor toda terça-feira chorava na hora de ir embora, porque ele queria ficar no carrinho, né, irmãos? Aí eu só pensei: Senhor, me dê um carrinho para dar para o meu filho desse aí. Era na terça-feira. Na quinta-feira eu fui visitar o Vitor. E falou: leva esse carrinho para você. E aí o Heitor tá lá todo feliz com o carrinho e pede para andar nesse carrinho direto, porque eu só pensei: Senhor, me dê um carrinho para dar para o meu filho. E agora ele recebeu o carrinho dele. Por que eu falo isso, irmãos? Porque você pode pedir o seu pai, e o seu pai vai dar para você o que você pedir. Aleluia. Por que você acha que Pedro andou sobre as águas? Porque ele era melhor que os outros? Não, porque ele pediu. Ele falou: Senhor, se o Senhor mesmo, deixa eu ir até convosco. E o Senhor falou: vem. Então peça ao Senhor e ande sobre a palavra dele, e você vai viver maravilhas. Uma pesquisa eu não sei falar inglês, mas é American Psychological Association, não sei. Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos. Eles gostam muito de pesquisa. Entre 18 aos 69 anos de idade, mostrou que 75% dos americanos relataram pelo menos um sintoma de estresse no mês. E eles disseram assim: dentre os sintomas havia sentimento de irritação profunda, raiva, ansiedade, fadiga, depressão, estafa, falta de interesse na vida. Isso mostra que todos estão sujeitos a esses problemas. Tem gente, irmãos, que acordam na segunda-feira, eles não têm mais alegria de viver. Eles vão vivendo, mas sem motivação. O Senhor hoje fala para você lembrar das coisas simples que trazia alegria para você. Lembra das coisas simples que você gostava de fazer, mas parece que hoje você perdeu alegria nas coisas pequenas da vida. O Senhor quer que você volte a desfrutar da vida que Ele te deu. Volte a desfrutar das coisas simples. A ansiedade, o medo, o estresse tem nos privado disso, queridos. Volte a desfrutar do Senhor, desfrute dEle. Nunca imagine a oração como um fardo, algo difícil. Às vezes a nossa carne não quer orar, mas lembre-se sempre: toda vez que você chegar até o Senhor, você será recompensado.
Ele disse que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Toda vez que você corre para o Senhor, você vai receber um alívio, um descanso, uma paz, uma alegria plena. Ele vai falar com você, Ele vai colocar as coisas dentro de você em ordem. O Senhor vai trazer as promessas na sua vida, Ele vai confortar o seu coração, porque Ele é bom. Ele nunca falha com você. Os homens podem falhar, mas o Senhor não. Ele é contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê? A ansiedade produz mais cabelo branco que você deveria ter. A ansiedade produz mais rugas que você precisaria ter. Olha, queridos, Deus quer hoje tirar um fardo pesado dos seus ombros. Não é você que sustenta a sua casa, é o Senhor. Às vezes, se falhar a provisão, Ele estará lá para te suprir, para guardar você. Amém? Todos os dias fale: o Senhor me ama. Ô Lucas, todos os dias fale isso. Todos os dias declare: eu sou amado do Senhor. E aí a Bíblia depois ela diz algo interessante: não fiquem ansiosos com a vez de comer. O Senhor também, Ele faz você comer o melhor dessa terra. Ele disse: se você quiser e me ouvir, você comerás o melhor dessa terra. Está lá em Isaías 1,19. Você comerás o melhor dessa terra. Aleluia. Então peça ao Senhor. Irmãos, nós precisamos de orar por tudo. Está com vontade de comer um hambúrguer? Peça ao Senhor. Está com vontade de comer uma pizza? Peça ao Senhor, e Ele vai proporcionar para você, porque Ele é bom. Mas Ele diz em Mateus 6,33: mas em primeiro lugar, busque o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E muitos irmãos pensam que buscar o reino de Deus é ser um missionário, por exemplo. Está buscando o reino de Deus, mas não é só isso. Muitos pensam que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ser um pastor. Não, nem todos foram chamados para ser pastor. Nem todos foram chamados para ser um profeta, um apóstolo, um evangelista. Deus chamou pessoas para ser empresário, outro um médico, um outro profissional, mas o Senhor chamou todos para pregar o evangelho, para fazer discípulos. Mas tem algo interessante, porque a Bíblia ela explica a própria Bíblia. Vamos lá para Romanos 14:17, ele vai explicar. Mas o que mais seria o reino de Deus? Vir ao culto é buscar o reino de Deus? É buscar o reino de Deus. Ir para a sua célula é buscar o reino de Deus? Sim. Você colocar o Senhor em primeiro lugar no seu dia é buscar o reino de Deus? É buscar o reino de Deus. Mas tem algo mais profundo que nós não enxergamos muitas vezes. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus é o que, queridos? Não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha que interessante. O reino de Deus, por que está dizendo isso? Porque os reinos antigamente, você vê até em filmes, era muita comida, era muita bebida, e quanto mais comida e bebida tinha no reino, era o reino mais rico. Mas está dizendo, o reino de Deus não é assim. Não é muita comida e não é bebida. O reino de Deus não é natural. Não se pode pegar, ver. O reino de Deus ele é espiritual. Mas mais profundo, o reino de Deus ele é aqui dentro de nós. O Senhor disse: o reino de Deus é chegado no meio de vós. Deus não quer apenas levar você para o céu, Ele trouxe o céu para dentro de você.
Aleluia, é o Espírito Santo. Por que nós queremos ir para o céu? Não é porque é um lugar lindo, maravilhoso, que pisaremos de rua de ouro, ou seja, o ouro não vai valer nada, não é? O ouro vai ser pedra. Nós não queremos ir para o céu porque lá é lindo e maravilhoso e o Senhor é o arquiteto dos céus. Não, nós queremos ir para lá porque Ele vai estar lá plenamente. O céu só faz sentido por causa de Jesus, não é assim? Mas Jesus já está dentro de nós, o reino está dentro de nós. Precisamos desfrutar do Senhor que está dentro de nós. Precisamos de ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo, porque Ele anseia por isso. Ele te chama para a intimidade, Ele te chama para ter descanso e paz. Quando você busca o reino, é quando você busca justiça, é quando você busca paz e alegria. Primeiro, o que é buscar a justiça? Não é ser mais justo, é entender que você já foi feito justo. Eu quero falar algo com você. No céu você não será mais justo do que é hoje. Amém? Você já é totalmente justo. Como assim? Isso é loucura. Nós temos erros, nós pecamos, mas quero dizer para você, é Ele que nos justificou. Significa que Ele olhou para nós, derramou o seu sangue, e quando Ele olha para nós, não tem mais pecado, porque o sangue já nos lavou. Quando Jesus olha para nós, Ele vê perdão, não tem dívida mais. Alguém que era injusto era alguém que tinha crime sobre ele, ele devia a justiça. Mas quando o Senhor levou na cruz todos os nossos pecados e dívidas, quando Ele olha para nós, Ele fala: não deve mais nada, você não deve nada, Ele já pagou tudo, nós não temos dívida nenhuma com os céus, com o Senhor, amém? Não tente pagar nada para Deus, receba de graça apenas, mas entenda, eu fui justificado. Não há condenação sobre mim, não devo carregar culpa. Quando eu errar, reconheço, peço perdão, tento reparar o meu erro e esforço para não errar de novo. Mas quando Deus olha para nós, Ele fala: não tem mais erro, não tem dívida, o sangue já nos lavou. Você crê? Amém? Irmãos, isso é maravilhoso. Ele fala que o reino também é paz, e nós somos chamados para ter paz constantemente. Esses dias nós estamos reunindo, né? A célula se reúne, os irmãos se reúnem para ver a Copa do Mundo. Amanhã, né, o Brasil joga. E nós vemos que o árbitro, o jogo está seguindo normalmente, mas quando o árbitro apita, o jogo tem que parar, não é verdade? E vai ver o que aconteceu. A paz também é a mesma coisa. A Bíblia fala que a paz é o árbitro do nosso coração. Nós devemos viver em paz. E se perdemos a paz é porque o árbitro tocou o apito. Opa, está algo de errado. O normal é termos paz todos os dias. Não é buscar pela paz como se nós não temos. Você tem todos os dias viver em paz, mas se você a perder, ore ao Senhor dizendo: o que está acontecendo? O que aconteceu que eu perdi a paz? É o Espírito Santo querendo falar com você. Talvez não vai por esse caminho, não faça isso, não tome essa decisão. Aí nós perdemos a paz quando algo não está em linha com a vontade de Deus. E devemos olhar para o Senhor, buscar o Senhor, resolver, tem que resolver no Espírito, né, com Cristo, e voltar a ter paz novamente. Mas também Ele fala que o reino de Deus é alegria, e Ele enfatiza alegria no lugar certo, no Espírito Santo. O mundo quer nos propor muitas alegrias passageiras, ela não é permanente. Hoje precisamos de olhar e falar e ter alegria e dizer: o Senhor me salvou. A alegria da salvação, e olhar e falar: nunca mais eu vou para o inferno. Eu estou salvo.
Ele me ama, Ele nunca vai me deixar, é Ele que me sustenta, me conforta. E aí o seu coração enche de alegria. Quando você acordar pela manhã, diga: eu sou muito amado, hoje terá coisas boas para mim. O Senhor vai me surpreender com bondade. Eu vou ouvir do Espírito Santo, Ele vai falar comigo, eu vou desfrutar dEle. E aí a alegria vai encher o seu coração. Quando você cantar um cântico novo, um louvor, você vai perceber que a alegria vai encher o seu coração. Quando a tempestade vier, quando o medo vier, a ansiedade, as circunstâncias ruins vier na sua vida, cante ao Senhor e declare para as circunstâncias dizendo: o Senhor é por mim, quem será contra mim? É Ele que vai lutar as minhas guerras. Quando você declara a palavra de Deus, a alegria cresce no seu coração. Quantos querem nisso? Você crê? Então receba hoje, busque o reino. O reino, ele flui quando você sabe que é justo. Não tem mais condenação, não tem mais acusação. O reino de Deus, ele flui quando você está cheio de paz. O reino de Deus, ele flui no nosso meio quando estamos cheios de alegria. Deus não chamou você para viver uma vida triste. Deus não chamou você para ficar sempre triste. Às vezes ficamos tristes sem motivo algum. Às vezes vem uma angústia dentro de nós. Quantas vezes a angústia ataca a minha vida e eu paro e penso: por que eu estou angustiado? Por que isso está vindo sobre mim? Muitas vezes a ansiedade é seta do maligno. É eu ficar olhando demais para o natural e esqueço do Senhor. Fico com medo, olho a tempestade, aí o medo vem, a angústia cresce. Mas livre-se hoje da angústia. O Senhor vai fazer você viver uma vida cheia de alegria. Tem pessoas aqui que às vezes na madrugada você sente angústia, não consegue dormir, você chora. E o Senhor diz: você vai dormir agora o sono profundo. Você não vai mais ser acordado de madrugada sentindo tristeza e angústia. Essa palavra é para você. Você vai ter alegria, porque Deus é um Deus que te consola. Certa vez, um arqueólogo cristão, ele descobriu um poço abandonado no deserto. E aí a boca do poço parecia ter sido aberta, né? E ele estava com muita expectativa de descobrir alguns vasos antigos, algumas peças antigas, valiosas. E ele nesse anseio estava sem os equipamentos corretos. Por exemplo, quando eu trabalho, eu fiz um curso chamado NR35. E nós aprendemos a vestir o cinto de segurança, né, Vitor? Sobe em poste, vestir o cinto de segurança, ter os equipamentos próprios, fazer a linha de vida, porque se caso eu cair, eu fico pendurado até alguém me socorrer. E aí tem um equipamento certo que você trava na corda e você vai descendo, e você aperta, você trava, e você vai descendo aos pouquinhos, né? Esse arqueólogo não tinha esses equipamentos, ele só tinha uma corda. Ele falou assim: eu vou descer nesse buraco para encontrar algo ali precioso. E aí ele pensou que a luz do sol iria clarear, né, até no fundo do buraco. Ele pensou: estou sem lanterna, mas eu vou descer e eu vou enxergar. Ele foi descendo, chegou uma hora que a corda acabou. E aí ele não conseguiu mais enxergar o fundo do poço, havia uma escuridão profunda. Ele ficou pendurado na corda, o braço dele começou a queimar, a doer, e as mãos dele começou a ferir, a arder. E ele com medo, gritava socorro, naquele desespero, ninguém conseguia escutar. Ele dizia, ele só imaginava ele soltando a corda e caindo no meio daqueles cacos, né? Só que ele clamou a Deus, e o Senhor falou para ele: solte a corda. Larga a corda. Ele com medo de morrer, talvez pensando que o Senhor estava chamando ele, né, para estar com ele. E o Senhor dizia: solte a corda. Até que ele fechou o olho e soltou a corda. Ele estava 30 centímetros do chão. Ele estava isso aqui do chão. E aquele desespero, aquela dor, aquela angústia, aquela aflição, não precisava de passar por isso.
Queridos, a ansiedade faz isso com nós. Sofremos tanto por algo que nem vai acontecer. Ficamos com medo do amanhã. E nós criamos na nossa cabeça uma imagem ruim do futuro e ficamos com medo disso chegar até nós. Mas o Senhor diz que Ele tem um futuro de paz para nós e não de mal. O futuro dele é bom, você crê? O amanhã dele é bom para você. Então não fique pensando que o seu amanhã será ruim, o seu futuro será ruim. Medo de fracassar, de não conseguir sustentar a família, medo de não conseguir, sabe? E esse medo vem. Solte a corda da ansiedade que está te machucando, que está te prejudicando. Se lance no Senhor, porque Ele colocou o chão para você pisar. Você crê? Fique de pé em nome de Jesus. Ele te sustenta com os braços de amor. Fala para o seu irmão, solte a corda. A corda, sabe, queridos, é você querer ficar no controle da sua vida. Quando você tenta sustentar a sua vida na sua força, o resultado é cansaço. O resultado é estresse. Mas quando você solta a corda, o chão está logo aqui para você. Às vezes a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa fadiga é completamente desnecessário. Deus está cuidando de tudo. Amém? Você crê nisso? Então feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração.